O que você pode fazer para que o seu 2023 seja melhor que o seu 2022? Eu vou falar de prosperidade, de relacionamento, de um modo geral, tudo que você pode fazer para melhorar o seu ano. Você quer saber? Então fica comigo nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Caterina Henriero, sou consteladora sistêmica, sou mentora de um treinamento chamado Prosperidade Sustentável e eu vou falar um pouquinho sobre atitudes que você pode começar a ter a partir de hoje para que o seu 2023 seja um ano de mais prosperidade, de mais facilidades, de mais alegrias. Primeira coisa, que tal, se você não está viajando, que tal você aproveitar essa semaninha, que é uma semaninha parada, né, para todo mundo, a maioria das pessoas estão de férias, mas muitas pessoas, como eu, optam por não viajar nesse período por conta das coisas estarem muito cheias, né? Então, de vez em quando eu viajo nesse período, mas esse ano eu optei por não viajar. Que tal, então, você dar uma limpa na tua casa? Jogar fora tudo que tá quebrado, tudo que tá lascado, porque quando você deixa objetos lascados dentro da sua casa, qual é o arquétipo disso? Que informação que tem por trás desse objeto? Que você está lascado, que você não merece coisas boas, que você não tem condição de comprar outro. Então, dá uma limpa, joga fora tuas roupas, aquelas roupas mais furadas, que não estão legais, joga fora, doa para quem precisa, né? Muitas pessoas aí precisam. Eletrodomésticos que estão velhos. Eu não sei se você me acompanha, você viu que eu mudei aqui o meu cenário, porque eu fiz isso, aproveitei esse mês para pintar toda a minha casa, para fazer essa limpa toda. Eu moro num lugar que eu tenho um quartinho, e aí o quartinho vira aquela coisa que a gente vai socando tudo lá dentro, que não usa vai pro quartinho. Então meu quartinho estava até o teto, assim, tem tudo, né? Tem mala, tem sapato, tem coisas que você não usa. Então foi o lugar que é o menor lugar da minha casa, foi o lugar que eu mais gastei tempo. Eu pensei, nossa, como eu junto coisa, principalmente papel, como eu junto papel. Então veja o que você tem, jogue fora. E aí é uma dica: desapegue de alguma coisa que você gosta muito. Dê para quem você acha que isso vai ter uma função. Sabe aquele objeto que você jamais pensou em doar para alguém? É hora de desapegar dele, tá? Prosperidade é energia, dinheiro é energia, alegria é energia, felicidade é energia. Que tal você fazer uma pessoa feliz com algo que você tem? Para que você rode a roda da fortuna, para que a roda da fortuna comece a girar. Então essa é uma coisa. Tem arquétipos na sua casa que trazem informações de prosperidade, que trazem informações auspiciosas. Então, por exemplo, a águia, ela traz uma informação, né? Águias não vão com pardais, né? Assim é ditado. Então a águia, ela libera noradrenalina, ela libera endorfinas, porque ela tem essa informação. Quando eu olho para a águia, eu tenho essa liberação. A coruja, ela me traz uma informação de sabedoria. O cavalo me traz uma informação, o cavalo é imponente. Então, quando você for pensar em arquétipo, pense o que aquele animal ou aquela coisa, o diamante, representa, qual é a representação que aquilo tem. Tenha cuidado com as coisas que você compra para enfeitar a sua casa. Eu já falei isso várias vezes. Até com pano de prato que você compra. Galinha cisca, a vaca é explorada, né? As pessoas tiram o bezerrinho dela quando o filhinho dela nasce para pegar o leite dela. Então, o pato, que analogia que a gente faz para um pato? Aquele pato, uma pessoa que é vítima, né? O rato. E às vezes a gente compra pano de prato de patinho, de galinha, de vaquinha. Ai, que bonitinho, minha chaleira de vaquinha.
o pinguim na geladeira. Vocês já assistiram um documentário sobre a vida do pinguim? Que vida difícil que eles têm. Tem que andar uns 3 meses atrás de comida, volta com a comida na boca para dar comida para o filho. É uma vida muito difícil. Então, preste atenção nessas informações que você coloca dentro da sua casa, tá? Agora vamos um pouquinho falar da questão sistêmica do campo mórfico. Pessoas que não prosperam, elas estão em desordens com algumas leis biológicas. Existe uma lei biológica, que é a lei da hierarquia, que diz que eu preciso honrar e respeitar quem veio antes de mim. Se você assistiu o Rei Leão, acho que todo mundo assistiu, tem um momento que o pai do Simba está com ele lá, em cima de algum penhasco, e aí olha um vale sombrio, eu não lembro o nome, porque eu não guardo o nome das coisas, e fala assim: Simba, você não pode ir lá, nunca vá lá, naquele lugar. Você imagina, nós, quando ainda não existia, talvez nem a linguagem falada, a escrita com certeza não, que nós morávamos em caverna, se alguém que fosse mais velho que a gente falasse: não vai lá à noite, porque é perigoso. Quem foi não voltou para contar a história. Quem sobreviveu? Todos da nossa espécie que sobreviveram foram pessoas que respeitaram essa hierarquia. Porque aquele que falou: vou comer essa frutinha, porque aquele velho não sabe nada, essa frutinha está com uma cara boa, a pessoa morreu, a pessoa se deu mal. Né? Então, essa hierarquia precisava ser respeitada, porque quem veio antes sabia mais. Né? Embora quem fosse mais novo tivesse mais a força de executar. Então, quando eu não respeito essa hierarquia, dificilmente as coisas vão bem na minha vida. Olha só, o padrão que a gente desenvolve de relacionamento até os nossos 7 anos, que é o padrão que a gente se relaciona com o nosso pai e a nossa mãe, ele se torna um roteiro de vida que a gente reproduz ao longo da nossa vida em todas as outras relações. Você quer saber como é o caráter de uma pessoa? Olha como ela se relaciona com o pai e com a mãe dela. Isso diz muito sobre ela. E assim, quem ainda está num lugar de vítima, e esse é um ponto também, a pessoa que está com vítimas não prosperam, vítimas não são felizes nos seus relacionamentos, vítimas não ganham dinheiro. Quem está no lugar de se achar que é muito vítima, que é muito inocente, que o outro que fez isso, o outro me fez aquilo, também é uma pessoa que tem dificuldade de prosperar, e essa pessoa também se sente vítima de um pai e uma mãe difícil, um pai e uma mãe que trouxe problemas. Eu estou aí no caminho da consciência desde 1992, quando entrei na faculdade de psicologia. Então, eu acho que eu conheço um pouquinho de mente humana, né? E eu sou uma mulher de 48 anos, com experiência também, uma bagagem de vida. Eu conheço eu sei o que é um transtorno de personalidade, eu sei o quanto é difícil a gente conviver com alguém que tem um transtorno de personalidade. E quando eu falo em honrar, não é você conviver, não é você cuidar, né? Esse movimento que a gente faz da honra é dentro do nosso coração, é o não julgar o outro. Porque todos nós somos imperfeitos. E se a gente parar para pensar que todos nós somos um fractal do todo, todos nós somos uma centelha do Criador, o nosso pai, a nossa mãe, aquele que veio antes da gente, até o nosso algoz, aquele que também nos prejudicou, eles também são centelhas desse mesmo todo. Eles são criaturas desse mesmo Criador como nós. Então tá todo mundo aqui encarnado, vivendo uma experiência corporal com alguma função. E se você teve aquele pai e aquela mãe, ele foi o pai perfeito para você. Era exatamente o que você precisava para você ser quem você é hoje. A mãe que você teve é a mãe perfeita para você, mesmo que ela tenha te dado para você ser cuidado por outra pessoa. Tudo que nós fazemos por outro é por amor. Às vezes a gente faz alguma coisa para alguém e o outro não entendeu, a gente pensa assim: poxa, eu estava tão bem intencionada, aquela pessoa achou que eu fiz por mal. Pô, não fiz por mal, a gente não faz alguma... A gente erra. E você pensa: pô, eu não fiz por mal, o outro me interpretou mal. A gente faz o mesmo com as outras pessoas. Então, se a gente parar para pensar que tudo
que as pessoas fazem para a gente é por amor. Pode ser que a gente não consiga entender quando a gente tem essa visão materialista, aqui da terceira dimensão na materialidade. Agora, se você conseguir pensar como espírito, que o outro é um espírito vivendo uma experiência corporal como você, o espírito dele, por amor ao seu espírito, fez aquilo para que você adquirisse experiência através daquilo, para que você tivesse mais sabedoria, para que você se tornasse uma pessoa melhor. Desse modo, a gente sai do papel de julgador, de se achar a última bolacha do pacote, achar que não comete erros e que está todo mundo errado e a gente está certo. Então a gente começa a fazer isso com quem? Com o nosso pai, com a nossa mãe. Porque é uma lei biológica honrar quem veio antes, honrar aquele que me deu a vida. E olha, essa história de falar, eu não pedi para nascer, não vem com essa história, porque todo mundo que está aqui pediu, todo mundo implorou para nascer. E a gente precisava de alguém que fizesse esse favor para a gente, de dizer sim para a nossa vida. E esse alguém foi o nosso pai e a nossa mãe. Então, faça as pazes com seu pai e com a sua mãe dentro de você. Se você tem uma mãe ou um pai que são absurdamente tóxicos, não dá para conviver com essas pessoas, né? Se essas pessoas estão te machucando de alguma forma, mas é a gratidão dentro do coração, é o aceitar sem julgar, é olhar para esse homem e para essa mulher imperfeitos sem julgar eles como um casal, sem julgar o seu pai como um homem, a sua mãe como uma mulher, sem meter o bedelho onde você não foi chamado, se colocar no seu lugar, pequena diante deles, tá? Isso é um movimento que, se você fizer também, isso vai assim, dar um desbloqueio na sua vida absurdo. Outra coisa que vai desbloquear a sua vida. Agora vamos falar um pouquinho de relacionamentos. Então eu já falei, para você dar uma limpa na sua casa, para você tomar cuidado com os arquétipos que você usa, para você honrar o seu pai e a sua mãe, né? Porque é uma lei biológica que precisa estar em ordem. Quando está em desordem, a sua vida fica em desordem. Né? Você tem problema de relacionamento no trabalho com os outros, o dinheiro não entra na sua vida, se o dinheiro entra, não fica. Falei de você sair do papel de vítima, porque aqui ninguém é vítima, aqui tá todo mundo para aprender e a gente precisa deixar de querer ser inocente, porque quando a gente quer ser inocente, a gente não vai fazer nada para mudar. A gente quer aliados para dizer: oh, coitadinha de você, que vida difícil, que história dura que é a sua. Fica aí na sua piscininha de merda, continua reclamando, que é assim que é bom. Quando a gente sai desse lugar, a gente olha para trás e fala assim: puta, eu me ferrei lá naquela história, hein? Nossa, realmente eu passei, mas olha que legal, eu consegui colocar a cabeça para fora do fundo do poço, nadei e consegui respirar, e tô conseguindo, e tô fazendo, porque aquilo que me aconteceu lá atrás, que foi muito ruim, me ajudou a crescer. Aquela pessoa que fez aquilo comigo foi um professor. Aquele espírito que fez o papel de algoz aqui nessa terceira dimensão para mim, me ensinou isso, aquilo, e graças a isso eu estou fazendo isso aqui. Percebe quando você sai do papel de vítima? Como você protagoniza as coisas? Você sai daquela egrégora, daquela vibração de fracasso. Porque o que a gente pensa, fala e sente é uma onda de informação. Tudo vibra, tudo é vibração. Então, já falei dessas 3 coisas, vamos falar aqui de um relacionamento. Quantas pessoas não querem entrar em 2023 conseguir um relacionamento? E aí a pessoa fala: poxa, desde que eu me separei, eu só arrumo enrosco. Ai, eu me separei e nunca mais consegui ninguém. Ai, eu não dou certo com ninguém, mas eu quero muito conseguir. A primeira coisa, honre os relacionamentos que você teve antes. Aceite e assuma que 50% de tudo que aconteceu naquela relação foi de responsabilidade sua. Se você teve um relacionamento tóxico, é porque você era um codependente que estava atuando como codependente nessa relação tóxica. Assuma os 50% da sua personalidade doente também. E para de se atribuir como vítima ao outro.
Você fazendo isso, você dá um lugar, tá? Eu tô dando um exemplo de uma relação de codependente com uma pessoa tóxica, porque isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência. Então, quando você entende que o outro veio como um professor e que estava tudo certo, tudo foi exatamente como tinha que ser. Quando você diz sim para a sua história, você diz sim para o seu destino, sem teimar com Deus. Por quê? Ai, por que comigo? Por que isso? Por que agora? Quando você diz sim, esse era o destino que eu precisava ter para ser a pessoa que eu sou agora, as coisas começam a destravar na sua vida. Então, quando você aceita esse personagem no seu sistema, que é o seu primeiro marido, a gente não fala ex-marido, ex-esposa, é o primeiro, o segundo, que a gente tem que dar um lugar para essas pessoas no nosso sistema. Principalmente se essas pessoas são pai ou mãe dos seus filhos. E isso também é uma coisa muito comum. Ah, aquele cachorro. Porque ele é o pai da sua filha. Tudo que a sua filha quer é amar o pai dela. E você precisa autorizar. Uma mãe precisa autorizar um filho a amar o pai. Quantas pessoas que eu atendo de 40, 50, 60, 70 anos que não puderam amar o pai porque o pai não era um bom marido. Porque o pai não foi bom para a mãe. E aí a mãe vendeu essa história para essa criança, tirou essa criança do lugar dela de criança e de filho e colocou ela no meio do enrosco que era dela com aquele homem, era daquela mulher com aquele homem. Mas não era daquele pai. Então aquela criança, ao invés de olhar para aquele homem como pai, olhava ele para o marido da mãe. E aí, como ele era um marido ruim para aquela mãe, ela não podia amar. Quantas pessoas que eu atendo que tudo que queriam era ter ficado 2 minutos no colo daquele pai, abraçado aquele pai e dito para aquele pai, pai, te amo. Então, não faça isso com seus filhos. Se você ama o seu filho, deixe ele ir para o pai, mesmo que esse pai tenha morrido, mesmo que esse pai tenha ido comprar cigarro e nunca mais tenha voltado, mas permita que esse filho ame esse pai, permita que esse filho ame essa mãe, porque às vezes a mãe também vai embora, né? E você dá um lugar para essa pessoa como o pai do seu filho, a mãe do seu filho. Porque daí você dando esse lugar, você entendendo que tudo foi como foi, você consegue abrir o seu caminho para novas oportunidades de novas relações, tá? Para terminar o vídeo, se você puder e quiser, faça uma mentalização na sua casa, feche os seus olhos, se encontre com o seu pai, se encontre com a sua mãe, sente no colo dessas pessoas, mesmo que eles já tenham partido. Diga a eles o quanto você sentiu falta, o quanto você queria ter sido visto, queria ter sido amado. Desabafa com eles e deixa o seu amor fluir nessa conversa, porque um filho e uma filha amam o pai, é da natureza humana. Quando um filho ou uma filha não ama esse pai, é porque ele foi contaminado de alguma forma por um outro adulto que falou mal. Então termine esse ano fazendo esse exercício. Deixe que a sua criança interior se sinta acolhida por esse pai, por essa mãe, por uns minutos no colo deles. Depois você levanta e você, como adulto, se despede, agradece e segue a sua vida. Mas faça esse exercício. Eu desejo para você um 2023 repleto de glórias, de facilidades, de alegria, de prosperidade. E que você possa sim fazer as coisas que eu te falei hoje e muitas outras coisas que tem nesse canal que eu falo toda semana. Gratidão por você que me acompanha, que em 2023 nós possamos fazer muita coisa juntos. O Deus que habita em mim sauda o Deus que habita em você. Namastê.